eu sou a Patrícia Guedert e esse é o meu canal Patrícia Guedert Crochê. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um lindo suplá. É o suplá Melissa. E olha como ficou lindo esse suplá, vai deixar qualquer mesa posta lindíssima. Muito fofo, né? Eu estou amando esse modelo. Ele ficou com 36 centímetros, tá? Assim, ó. Sem contar com a florzinha. E com as florzinhas de ponta a ponta, 40 centímetros. Tá demais, né? Vamos fazer? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio barroco natural, o 4 da Círculo. Mas você pode utilizar também um fio de barbante 4, tá? Vou utilizar esse fio aqui da Turquia, mas ele tem a mesma espessura do fio amigurumi. Então, você pode utilizar o fio amigurumi da Círculo, tá? Esse rosa aqui é o rosa quartzo. No outro suplá, eu utilizei esse fio amigurumi na cor lhama, tá? Esse coloridinho aqui que ficou muito fofo. Agulha para crochê 3 milímetros. Agulha de tapeçaria para o arremate e tesoura. Primeiro eu vou fazer o miolo do suplá, tá? E vou iniciar pelo anel mágico. Ó, o fio mais curto eu seguro com a mão esquerda e o fio que vem do rolo eu seguro com a mão direita. Ó, a minha mão direita vem à frente, ó, e volta aqui, colocando o fio sobre o fio da mão esquerda, tá? E seguro com o polegar. Aqui se formou uma argolinha, né? Ó, como se fosse um ezinho de cabeça para baixo. Agora, a agulha eu coloco dentro dessa argolinha e puxo esse fio aqui, ó, para cima, assim. Agora, eu vou posicionar a minha mão da forma que eu faço o crochê, ó. Eu vou colocar o anel mágico e o fio mais curto para frente, ó. Deu para ver certinho? E o fio que vem do rolo vai ficar para trás, tá? Aí ajusto aqui, deixo um pouquinho menor esse anel mágico, dou uma ajustadinha aqui, puxo um pouquinho esse fio para deixar essa argolinha aqui, ó, que está a agulha um pouquinho menor. E aqui eu faço uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Então aqui eu já tenho o anel mágico. Agora, ó, eu vou colocar a agulha dentro desse anel mágico, vou laçar e puxar o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma correntinha que é o equivalente, esse ponto baixo, essa correntinha é o equivalente à altura de um ponto alto. Laço a agulha e dentro desse anel mágico vou fazer outro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, contando com esse ponto baixo e essa correntinha. Eu preciso ter, no total, 12 pontos altos. Então, eu preciso fazer mais 10 pontos altos. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço aqui o terceiro ponto. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima. E aqui eu vou fazer o quarto ponto alto. Laço a agulha, coloco dentro do anel mágico, puxo aqui para cima. Aqui eu tenho o quinto ponto alto. Laço a agulha, coloco dentro do anel mágico, puxo aqui para cima e faço o sexto ponto alto. Então, se eu preciso ter 12 pontos altos, eu já fiz 6, então eu preciso fazer mais 6 pontos altos. Eu volto aqui quando estiver completado os 12 pontos altos, tá? Feito aqui os 12 pontos altos, agora eu vou puxar esse fio aqui mais curto, ó, para fechar o anel mágico, tá? Ó, aqui eu fechei. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira aqui, tá? Então, no início, eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Eu vou colocar a agulha, ó, no meio das 2 alcinhas da correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo, tá? Ó, coloquei no meio das 2 alcinhas, laço, puxo o fio e esse fio vai passar por dentro dessa argolinha. Assim. Aqui, eu fechei a primeira carreira, tá? E com um total de 12 pontos altos. Agora, vamos para a segunda carreira. Eu vou puxar essa argolinha,
No próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, pela parte de trás, coloco a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás, assim. Deixa eu ajeitar aqui. Agora, ó, essas duas alcinhas aqui do ponto de base, que eu acabei de puxar essa argolinha para trás, eu coloco, ó, pela parte da frente a agulha por baixo das duas alcinhas, tá? Laço, puxo o fio aqui para cima, faço um ponto baixo e uma correntinha que é o equivalente a um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base faço outro ponto alto. Nessa segunda carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, laço a agulha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha por baixo, laço, puxo aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base faço outro ponto alto. Laço a agulha, vou no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. Laço a agulha e no mesmo ponto de base faço outro ponto alto. Então, nessa segunda carreira, sobre cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Até chegar ao final dessa carreira. Chegando ao final da segunda carreira, então, aqui eu fiz 2 pontos altos sobre cada ponto de base e agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira. Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, coloco a agulha no meio das duas alcinhas da correntinha que ficou em cima do ponto baixo, laço, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. E aqui, então, eu fecho a segunda carreira e com um total de 24 pontos altos. Agora eu vou para a terceira e última carreira. Vou puxar essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha pela parte de trás e por baixo, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo para trás, assim. Ajusto aqui porque ficou muito grande essa argolinha, e embaixo dessas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha para trás, coloco a agulha pela parte da frente, embaixo das duas alcinhas. Laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha, que é o equivalente a um ponto alto. Nessa carreira, na terceira carreira, eu vou fazer assim: 4 pontos altos, um sobre cada ponto de base, e depois eu vou fazer 3 correntes, tá? Então, laço a agulha, aqui eu já fiz um ponto alto, né, o equivalente. Então, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto. Laço a agulha, no próximo ponto de base, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha e no próximo ponto de base, faço o quarto ponto alto. Então, feito aqui os 4 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha em cima, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Laço a agulha, eu não vou pular o ponto de base, tá? Vai ser no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, eu preciso fazer 4, aqui eu já fiz um, então eu preciso fazer mais 3 pontos altos. Então, no próximo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto, no próximo o terceiro, e no próximo ponto de base, faço o quarto ponto alto. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, laço a agulha, no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, eu vou precisar fazer mais 3 pontos altos, né? Para ficar um bloquinho como esses 2 aqui que eu fiz. Então, no próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, o terceiro e o quarto. Faço 3 correntinhas, laço a agulha e vou fazer mais 4 pontos altos, tá? Então, é só repetir o que eu já fiz aqui. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz 4 pontos altos e agora eu vou fazer 3 correntinhas. E vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira.
Então, aqui no início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha em cima, coloco a agulha no meio das duas alcinhas da correntinha, laço, puxo o fio, passando por dentro dessa argolinha que estava na agulha, ó. Agora, eu puxo essa argolinha, no próximo ponto de base, coloco a agulha por baixo, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Agora, ó, eu vou cortar o fio. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha, ó. Então, aqui eu já finalizei o miolinho do suplá, tá? Com 6 bloquinhos de 4 pontos altos, tá? E 6 espacinhos de 3 correntes. Tá bom? Agora vamos arrematar. Aqui eu já coloquei o fio na agulha, tá? É do lado do avesso. Agora eu vou passar, ó, com a agulha e o fio pelas alcinhas dos pontos, pelo lado do avesso, tá? Ó. Sempre passando por baixo das alcinhas dos pontos. Pulo o último e volto. Procure não puxar muito para não ficar franzido, tá? Pulei o último. E volto. Aqui é porque é uma pecinha pequenininha, tá, pessoal? Se fosse uma peça maior, dava de passar por mais pontos ainda, tá? Mas é uma pecinha pequenininha, não tem necessidade. Aqui você vai fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Passando por dentro das alcinhas dos pontos no lado do avesso, tá? Agora vamos fazer as florzinhas. A florzinha também vamos começar pelo anel mágico, tá? Como eu já ensinei na outra partezinha lá do miolo, não precisa fazer tão devagar assim para vocês entenderem como fazer, né? Aqui eu vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. E dentro desse anel mágico eu vou fazer 12 pontos baixos, tá? Coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Aqui o segundo. O terceiro, o quarto, e eu vou fazendo assim até completar 12 pontos baixos. Feito aqui os 12 pontos baixos, agora eu puxo o fio, tá? Menor, para poder fechar o anel mágico. Ó. Nesse primeiro ponto baixo, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, ó. Laço, puxo o fio aqui e faço um ponto baixíssimo. Opa! Puxo essa argolinha no próximo ponto de base, embaixo dessas duas alcinhas, coloco a agulha e puxo, ó, essa argolinha pra trás. Coloquei no ganchinho da agulha, né, a argolinha e puxo pra trás. Agora, ó, eu coloco a agulha por baixo dessas duas alcinhas, ó. Essas duas alcinhas que eu acabei de puxar essa argolinha pra trás, tá? Laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Agora, dentro desse mesmo ponto de base, eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Pra ficar no total com 6. Eu vou fazer um ponto pipoca. Então, laço a agulha no mesmo ponto de base e faço aqui o segundo ponto alto. O terceiro. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. O quarto. O quinto. E o sexto. Retiro a agulha, ó, de dentro dessa argolinha, né? E dei uma puxadinha para não se desmanchar. Venho aqui, ó, tem um ponto baixo e a correntinha em cima. Coloco a agulha
no meio das duas alcinhas, tá? Da correntinha que ficou em cima do ponto baixo, ó. Venho com a agulha aqui, ó, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo essa argolinha, ó, passando pela correntinha, tá? A correntinha que ficou em cima do ponto baixo. Aqui, ó, eu vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Laço a agulha, pulo um ponto de base, ó, tem que puxar bem aqui, ó, como eu fiz com 5 pontos altos, acaba escondendo o próximo ponto de base, tá? Ó. Então, ele tá presinho nesse ponto de base aqui, mas não tá presinho nesse aqui, tá? Então, eu pulo esse ponto de base, no próximo, vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo essa argolinha, coloco a agulha aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz, tá? Desses 6, ó, coloco embaixo das duas alcinhas, ó, coloco a agulha dentro aqui, ó, da argolinha e puxo com o ganchinho essa argolinha, assim. Aí, ajusto aqui e faço 3 correntinhas de espaço. 2, 3. Laço a agulha, ó, pulo esse próximo ponto de base. Eu sempre dou uma puxadinha pra ver se ele não tá presinho no ponto de base, tá? Ele tá presinho nesse ponto de base aqui, mas não tá nesse aqui. Então, eu pulo esse no próximo, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas e vou fazer, opa, mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou uma puxadinha na agulha, né, para puxar essa argolinha aqui. Venho no primeiro ponto, coloco a agulha por baixo das duas alcinhas, coloco a agulha na argolinha e puxo aqui. Dou uma ajustadinha e vou fazer 3 correntes de espaço. 1, 2, 3. Pulo o próximo ponto de base, dou uma puxadinha para ver qual é o próximo, ó. Próximo ponto de base eu vou pular, no seguinte vou fazer mais um ponto pipoca, tá? E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a florzinha, aqui eu fiz um ponto pipoca, fiz 3 correntinhas, laço a agulha e vou fazer mais um ponto pipoca. Então, pulo o próximo ponto de base, no seguinte faço mais um ponto pipoca. Então, aqui eu vou fazer 6 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6. Puxo a argolinha, vem no primeiro ponto, coloco por baixo das duas alcinhas do ponto de base, coloco o ganchinho da agulha na argolinha e puxo passando aqui por dentro. Faço 3 correntinhas e agora eu vou finalizar a florzinha. Ó, aqui, ó, bem aqui, ó. Dá pra ver certinho, vou botar bem aqui, ó. Tá? Porque, ó, deixa eu mostrar aqui. Quando eu fecho aqui, ó, deixa eu soltar aqui pra vocês saberem certinho onde é que é. Peraí que tá escapando o fio aqui. Ó, vou puxar essa argolinha, venho aqui no primeiro ponto, embaixo das duas alcinhas, coloco no ganchinho e puxo. Então, ó, vai ser bem nesse fechamento aqui, ó, que eu vou fazer o ponto baixíssimo, tá? Nessa pipoquinha aqui, mas é nesse ponto que eu falo, nessa junção aqui, tá? Então, aqui eu fiz uma correntinha, 2, 3. Agora, eu venho na junção, ó, que eu mostrei ali no outro ponto onde é a junção, tá? Ó, bem aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Corto o fio. Ó, puxo com o ganchinho da agulha o fio passando por dentro da argolinha.
Dou uma ajustada, aqui também no miolinho, ó, dou mais uma ajustadinha. E agora eu vou arrematar esses fios, tá? Eu tenho que fazer 6 florzinhas dessa aqui, tá? Então, aqui eu já tenho uma, eu preciso ter mais 5. Isso vocês já tem que ter de mão, tá? Porque conforme vocês vão fazendo os square, vocês já vão costurando. Conforme vai fazendo a última carreira, já vai prendendo aqui, tá? Na florzinha e no miolo também, tá? Então, o miolo precisa ter um só e a florzinha vocês precisam ter 6 florzinhas já prontinha, tá? Pessoal, eu vou mostrar como fazer o arremate da florzinha, tá? Principalmente para quem é iniciante, tá? Porque às vezes pode colocar, ó, o fio arrematando aqui nesses fios aqui de cima e fica um pouquinho soltinho. Então, ó, procure colocar, ó, pelas alcinhas, esse aqui é o lado do avesso, tá? Nas alcinhas dos pontos, mas caminhar até um ponto, ó, que os pontos da flor estejam mais firmes, tá? Então, aqui, ó, já achei vários pontinhos aqui, ó, as alcinhas dos pontos, ó, que tá mais firme do que aqui, tá? Não esquecendo que aqui é o lado do avesso, tá? Porque nós precisamos estar com todas as florzinhas arrematadas, tá? Tanto o miolo como as florzinhas, que fica melhor, tá? Pra depois não ficar na hora de colocar o square aqui, né? Pra costurar, não ficar com fios atrapalhando, tá? Ó, pulo o último ponto, no seguinte. Pronto, e aqui eu corto o fio. E esse aqui, ó, esse aqui na base, ó, eu vou passar aqui, bem nesses fiozinhos aqui do miolinho, tá? Então, tenham as 6 florzinhas feitas e arrematadas e o miolo também, tá? Agora eu vou começar a fazer o square triangular. Aqui eu vou fazer um anel mágico. Vou fazer uma correntinha para deixar esse anel mágico seguro. Coloco a agulha dentro do anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Esse ponto baixo, essa correntinha, como eu falei antes, é o equivalente a um ponto alto. Agora eu vou laçar a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos. Coloco a agulha no anel mágico, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto alto. E aqui eu faço outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço mais 3 correntinhas de espaço, laço a agulha, coloco a agulha dentro do anel mágico e faço aqui mais 3 pontos altos. Aqui, ó, eu fiquei com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Agora, ó, eu vou puxar esse fio para fechar o anel mágico, tá? E vou fazer um ponto alto. Ao invés de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer um ponto alto para ficar mais perfeitinho o fechamento, tá? Mas vou fazer um ponto alto, ó. Vou colocar a agulha no meio das 2 alcinhas dessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo, tá? Então, no início eu fiz um ponto baixo e uma correntinha em cima. Então, vou colocar a agulha, ó, no meio dessas 2 alcinhas da correntinha que ficou em cima, tá? Do ponto baixo. Então, eu laço a agulha, coloco a agulha no meio das 2 alcinhas da corrente, laço, puxo aqui o fio, ó, que eu tenho 3 argolinhas na agulha. Laço, puxo o fio passando por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na agulha. Laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Então, aqui, ó, dessa forma aqui ficou melhor, porque quando eu iniciar a segunda carreira, eu já inicio aqui, tá? Então, aqui eu fiquei com 3 bloquinhos de 3 pontos altos e 3 espacinhos de 3 correntinhas, tá? Vamos para a próxima carreira. Agora, vamos para a segunda carreira. Vou colocar a agulha, ó,
Dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço a agulha e vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse espaço aqui. Feito aqui os 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Aqui eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha, coloco a agulha dentro do mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço a agulha, coloco a agulha dentro desse espaço e vou fazer outro leque, tá? Como eu fiz aqui. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Quatro correntinhas de espaço. 3, 4. Laço a agulha, coloco a agulha no mesmo espaço e faço aqui mais 3 pontos altos. 2, 3. Faço 3 correntinhas de espaço. Laço a agulha, coloco a agulha dentro desse espaço e faço mais 3 pontos altos. 2, 3. 4 correntinhas de espaço, laço a agulha e no mesmo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Agora, para fechar essa carreira, ao invés de fazer 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto, tá? Laço a agulha. Ó, aqui eu fiz no início um ponto baixo, uma correntinha, vou colocar a agulha no meio das 2 alcinhas da correntinha, laço, puxo o fio aqui e faço aqui o ponto alto, tá? Ó, e ficou desse jeitinho aqui. Então, sempre quando for nos cantinhos, ó, que tiver esse leque aqui, eu vou fazer com 4 correntinhas, tá? E quando for no meinho, vai ser 3 correntinhas. Agora, vamos para terceira carreira. Vou colocar a agulha dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo, uma correntinha. Laço a agulha e dentro desse espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Aqui eu fiquei com 3 pontos altos, agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, laço, agulha e dentro desse espaço aqui, ó, no meio do leque, eu vou fazer outro leque. Então, vou fazer 3 pontos altos, aqui eu já fiz 1, 2, 3. Como aqui é um leque, então eu vou fazer 4 correntes. Laço a agulha e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Aqui eu já fiz 1, preciso fazer mais 2 para completar, né? Aqui o terceiro ponto alto. Agora, faço 3 correntinhas de espaço. 1, 2, 3. Laço a agulha e no próximo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Faço mais 3 correntinhas de espaço. Laço a agulha, coloco a agulha no meio desse leque e aqui eu vou fazer outro leque. Então, vai ser 3 pontos altos. 4 correntinhas de espaço, 3, 4. Laço a agulha e dentro desse espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Opa, vou puxar o fio aqui. Agora eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, no próximo espaço eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos, depois eu vou fazer mais 3 correntinhas e aqui dentro eu vou fazer outro leque. E no espaço de correntinhas do leque eu vou fazer com 4 correntinhas, tá? Então eu volto aqui quando estiver finalizando essa carreira. Finalizando a terceira carreira, ó, aqui eu fiz um leque,
tá? 3 pontos altos, 4 correntinhas e 3 pontos altos. E agora eu vou fechar com um ponto alto. Laço a agulha, ó, vou colocar a agulha no meio das duas alcinhas da correntinha que ficou em cima do ponto baixo, né, que eu fiz de início, e faço aqui o ponto alto. E aqui eu finalizo a terceira carreira. Olha como tá ficando fofo. Agora eu vou para a quarta carreira. Vou colocar a agulha dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui para cima, faço um ponto baixo e uma correntinha. Dentro desse espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando aqui com 3 pontos altos, contando com esse ponto baixo, essa correntinha. Aqui eu vou fazer 3 correntinhas de espaço, laço a agulha, no próximo espaço faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Opa! Faço 3 correntinhas de espaço, laço a agulha e no próximo espaço vou fazer um leque. Peraí que um fiozinho ficou aqui soltinho, só um minutinho, pessoal. Pronto, aqui eu vou fazer, opa, aqui. Oh, tá bem soltinho o fiozinho. Então, aqui 3 correntinhas, laço a agulha e dentro desse espaço eu vou fazer um leque, tá? Então, aqui eu já tenho um ponto alto, preciso ter mais 2 pontos altos. Agora, eu vou pro terceiro ponto alto. Opa, escapou. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Laço a agulha e dentro do mesmo espaço faço mais 3 pontos altos. Ó, tá ficando assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Laço a agulha e no próximo espaço faço 3 pontos altos. Três correntinhas de espaço. No próximo espaço faço 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas de espaço, ó. Vou laçar a agulha, vou colocar a agulha, ó, no meio desse leque e vou fazer mais um leque. Então, são 3 pontos altos dentro desse espaço. 4 correntinhas, porque no cantinho eu sempre faço 4 correntinhas. E depois eu faço mais 3 pontos altos. Terminando o leque aqui, eu vou fazer 3 correntinhas daí de espaço. E no próximo espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Depois vou fazer mais 3 correntinhas. No próximo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. Vou fazer mais 3 correntinhas e no meio desse leque aqui eu vou fazer outro leque, tá? Então, eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Qualquer dúvida, volte o vídeo. Finalizando a quarta carreira, então aqui eu fiz um leque e agora eu vou fazer um ponto alto, tá? Para fechar essa carreira. Então, venho aqui na correntinha em cima do ponto baixo de início, laço, puxo o fio e faço aqui. Opa, escapou outro fiozinho aqui. Faço um ponto alto. E aqui eu finalizo, então, a quarta carreira. Agora, vamos para a quinta carreira. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. E nesse espaço, então, vai ter 3 pontos altos, né? Contando com esse ponto baixo e essa correntinha de início. Faço 3 correntinhas de espaço. No próximo espaço, faço mais 3 pontos altos. São carreiras sempre aqui no meinho vai ficar bloquinhos de 3 pontos altos e aqui no espaço 3 correntinhas, tá? Só no cantinho, ó, nesses 3 cantinhos é que sempre vai ficar um leque com 4 correntinhas de espaço, tá? Não esquecendo. Aqui eu faço 3 correntinhas de espaço, laço, e aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, laço, e dentro desse leque eu vou fazer mais um leque.
Feito aqui 3 pontos altos, faço 4 correntinhas, laço a agulha e dentro desse espaço faço mais 3 pontos altos. Já fiz 2, 3. Faço 3 correntinhas e no próximo espaço vou fazer 3 pontos altos. Depois vou fazer 3 correntinhas, no próximo espaço vou fazer mais 3 pontos altos. E assim eu vou fazendo, até chegar aqui no leque, que eu vou fazer outro leque. E nesse espacinho de correntes do leque vai ser 4 correntinhas, tá? Eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a 5ª carreira, agora eu vou fazer um ponto alto para fechar essa carreira. Então, coloco a agulha aqui na correntinha, que ficou em cima do ponto baixo de início. E faço aqui o ponto alto e eu finalizo a 5ª carreira. Vamos para a próxima etapa. Agora eu vou para a 6ª e última carreira e já vou prender esse square nesse círculo aqui, tá? Que vai ficar no meio e na florzinha, tá bom? Então, dentro desse espaço aqui, eu coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Coloco a agulha no mesmo espaço e faço aqui um ponto baixo. Agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, no próximo ponto de base, faço um ponto baixo. Ó, eu coloco a agulha por baixo das 2 alcinhas do ponto, tá? De base. Aqui, outro ponto baixo e no próximo, mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. No próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo espaço, coloco a agulha, faço aqui um ponto baixo, 3 correntinhas, coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, sobre cada ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, coloco a agulha no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, sobre cada ponto de base, faço aqui um ponto baixo. Agora, ó, eu coloco a agulha nesse espaço, faço um ponto baixo e aqui também eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Diferente, né, que nas carreiras anteriores, no leque eu fazia 4 correntinhas, né? Então, aqui eu vou fazer 3, tá? 1, 2, 3. Puxa um pouquinho essa argolinha, solto aqui a agulha, ó. Aqui no círculo, ó, nesse espacinho aqui, pode escolher qualquer espaço, como é o primeiro eu posso escolher, né? Ó, coloco aqui dentro desse espaço, coloco a argolinha no ganchinho da agulha, passo, ó, essa alcinha de correntes aqui por dentro do círculo, tá? Agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo dentro desse espaço, dá pra ver certinho? Dá, né? Ó, e fica assim, tá? Presinho. Agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto baixo, tá? Um ponto baixo sobre cada ponto de base. Nesse espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto baixo. Sobre cada ponto de base aqui, um ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo espaço, um ponto baixo. Aqui sobre cada ponto de base, um ponto baixo. Aqui, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Aqui, sobre cada ponto de base, também um ponto baixo. Chegamos aqui na outra pontinha. Acho que dá pra ver certinho, né? Tá. Aqui, ó, vou prender a florzinha, tá? Então, vou colocar a agulha,
Ó, dentro desse espacinho do leque, faço aqui um ponto baixo, 3 correntinhas também, tá? Opa, escapou aqui. 2, 3. Puxo um pouquinho essa argolinha, solto aqui o square, ó, venho aqui na florzinha, ó. Aqui, ó, foram 3 correntinhas de espaço. Então, eu coloco a agulha, ó, nesse espacinho aqui de 3 correntes, né? Ó, coloco a argolinha e puxo essa argolinha passando por dentro desse espacinho de correntes. E agora, ó, coloco aqui no meio do leque, nesse espaço aqui, laço, puxo o fio aqui e faço um ponto baixo. Ó, a florzinha também já ficou presinha, tá? E agora, ó, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Chegando aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz aqui. Quando eu prendi aqui, eu fiz, ó, os 3 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. No próximo espaço, eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Até chegar a essa pontinha aqui, eu prendi essa florzinha. E agora, ó, eu vou fazer tudo que eu fiz aqui, até chegar essa pontinha aqui, tá? E aí eu começo a prender a outra florzinha e vou mostrar mais uma vez como é que eu vou prender essa florzinha, tá bom? Então aqui, ó, eu já vou prender outra florzinha. Aqui eu já fiz os 3 pontos baixos também, coloquei um sobre cada ponto de base. Agora nesse espaço aqui do leque faço um ponto baixo, 3 correntinhas, puxo essa argolinha. Agora eu vou pegar a florzinha, ó, coloco a agulha nesse espacinho aqui, dá pra ver, né, de 3 correntinhas. Coloco a agulha, ó, o ganchinho da agulha na argolinha, né, ali da correntinha, ó, pronto. E aqui eu faço um ponto baixo. E agora, ó, já ficou presinha, vou finalizar essa carreira. Aqui um ponto baixo sobre cada ponto de base. E aqui, ó, bem do ladinho do ponto baixo, nesse espacinho aqui, ó, coloco a agulha, faço um ponto baixíssimo, puxo essa argolinha, ó, nas 2 alcinhas do ponto baixo, coloco por baixo, pela parte de trás, a agulha, pego essa argolinha, coloco no ganchinho da agulha e puxo pra trás. Opa, aqui. Agora eu vou cortar o fio, deixo mais ou menos uns 15 ou 20 centímetros de fio para depois arrematar. Passo aqui por dentro da argolinha e puxo aqui e finalizo essa partezinha aqui. Olha como já tá ficando lindo, fofo demais, né? Agora vamos para a próxima etapa. Ó, sempre que eu for finalizar o primeiro square, vai ficar assim, tá? Ele já presinho ao centro do suplá e aqui as 2 florzinhas. Aqui, ó, eu já fiz 5 carreiras de square, porque vai ser na 6ª carreira que a gente vai prender ao outro, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo dentro desse espaço, 3 correntinhas, e aqui eu já vou prender nesse outro square aqui, tá? Puxo essa argolinha, ó, venho aqui nesse square, aqui, ó, foi 3 correntinhas que eu fiz, deixei esse espacinho aqui, né? Ó, dá pra ver certinho. Coloco a agulha nesse espacinho, pego a argolinha, puxo, ó, esse cordãozinho de correntes, ó, passar aqui por dentro. É como se eu prendesse a florzinha ou o centro, tá? E dentro desse espaço faço aqui um ponto baixo. Opa, acho que não fiquei muito distante, né? Ó, da mesma forma que eu prendi a flor, da mesma forma que eu prendi esse centro aqui, tá? No final da carreira, ó, é que eu vou prender essa partezinha aqui do centro. Aí eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base, normal, tá? Ó. No próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, pessoal, ó, esse square aqui já tá prontinho o primeiro, né? Esse aqui é o primeiro square que eu fiz, já prendi aqui no centro, já prendi as 2 florzinhas, agora eu estou no segundo.
Aqui eu fiz 5 carreiras, né, de bloquinhos. Na última carreira, na sexta, é que eu fui prendendo tudo. Aqui eu já fiz 5 carreiras de bloquinhos também, da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Agora eu vou para a sexta carreira, vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. Vou prender, o círculo vai ser o último, tá? Porque essa pontinha aqui eu vou finalizar no final, tá? Mas aqui, ó, já vou prender aqui nas alcinhas dos square, tá? E vou prender nessa outra florzinha. E depois eu vou colocar outra florzinha já aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. No mesmo espaço, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo, 3 correntinhas, puxo essa argolinha pra não desmanchar, tá? Ó. E aqui, ó, nesse outro square, nessa alcinha aqui, ó, de correntes, tá? Coloco a agulha, ó. Coloco essa argolinha no ganchinho da agulha e puxo passando aqui por dentro dessa alcinha. Agora eu coloco dentro da argolinha, puxo um pouco esse fio para não deixar uma argolinha tão grande, né? E dentro desse mesmo espaço, ó, faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aqui no próximo ponto de base outro e no próximo outro ponto baixo. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, puxo um pouquinho essa argolinha, vem nesse outro square, nesse espacinho aqui, dá pra ver, né? Ó, coloquei a agulha, porque esse espacinho é um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo, né? Que eu fiz nesse espaço, tá? Da mesma forma que eu tô fazendo aqui, né? Só que aqui, no outro, eu prendi aqui direto. Como eu tenho que unir esse square, eu não tô prendendo direto, tá? Então, coloco aqui a agulha nesse espaço. Coloco o ganchinho, ó, a argolinha no ganchinho da agulha, passo aqui dentro. E aqui no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntes, ó, vou puxar um pouquinho a argolinha para não desmanchar, não esquecendo. No próximo espacinho, ó, nessa alcinha de correntes, coloco a agulha, laço, ó, puxo o fio aqui, ó, esse cordãozinho de correntes, passou por dentro do espacinho ali, deixa eu pegar o fio aqui. Puxar um pouquinho essa argolinha, né, para não ficar tão frouxinha. E aqui, dentro do mesmo espaço, faço um ponto baixo. Um ponto baixo sobre cada ponto de base. No próximo espaço, um ponto baixo, 3 correntinhas, puxo um pouco essa argolinha. No próximo espacinho aqui, ó, coloco a agulha, boto a argolinha no ganchinho da agulha, dou uma puxadinha aqui, ajeito aqui, puxo o fio, né, para ajustar a argolinha e no mesmo espaço faço um ponto baixo. Olha como vai unindo, tá? É bem assim que fica, tá, pessoal? Agora faço um ponto baixo, opa, deixa eu tirar esse fiozinho daqui, sobre cada ponto de base. Agora, dentro desse espaço aqui do leque, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, puxo essa argolinha. Agora, ó, nessa florzinha, ó, vamos virar aqui. Eu prendi nessa alcinha aqui. Pulo a próxima alcinha, na seguinte é que eu vou prender, tá? Não esquecendo, ó, eu prendi nessa alcinha, eu vou pular a próxima alcinha, dá pra ver? Na seguinte é que eu vou prender. Então, coloco aqui no espaço, coloco aqui, ó, a argolinha no ganchinho da agulha e puxo aqui. Ajusto, dou uma puxadinha no fio para ajustar a argolinha e faço aqui um ponto baixo, ó. Já prendi a florzinha, olha como já ficou. Agora, os 2 square, ó, já estão com a florzinha já presa, tá? E agora aqui, ó, eu vou repetir, tá?
Sobre cada ponto de base eu faço um ponto baixo. E nesse espaço eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas e no mesmo espaço faço um ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar aqui. Quando chegar aqui eu vou fazer um ponto baixo, 3 correntinhas, vou prender outra florzinha, tá? E depois dou continuidade aqui. Eu volto aqui para mostrar como prender o círculo aqui e finalizar a carreira, tá? Qualquer dúvida, volte o vídeo. Aqui chegando ao final da carreira, tá? Da 6ª carreira, eu vou prender agora o círculo. Já prendi aqui a florzinha, tá? Ó, tá ficando assim, tá fofo demais, né? Então, agora eu vou colocar a agulha no meio desse leque, nessa alcinha de correntes, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas, puxo essa argolinha e solto. Ó, nesse leque aqui, ó, coloco a agulha, ó, bem nesse espacinho aqui, dá pra ver? Dá, né? E pego essa argolinha, ó, coloco no ganchinho da agulha e puxo passando por dentro desse espaço aqui, tá? O fio fica pra frente do trabalho, tá? Não pode deixar pra trás, senão não vai dar certo, tá? Ó, aí dou uma puxadinha só pra ajustar essa argolinha. Venho aqui, ó, no leque, no meio, ó, e faço um ponto baixo. Dou uma viradinha assim, ó, um ponto baixo. Agora, sobre cada ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Então, venho aqui, faço um ponto baixo no próximo e no próximo ponto aqui. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa carreira, né? Nesse espaço aqui eu fiz um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Então, coloco aqui, ó, do ladinho, ó, do ponto baixo, nesse espacinho aqui, faço aqui um ponto baixíssimo. Puxo essa argolinha embaixo dessas 2 alcinhas pela parte de trás, né? Essas alcinhas pertencem ao ponto baixo de base. Coloquei a agulha, pego essa argolinha, puxo com o ganchinho pra trás. Peraí. Pronto. Agora eu vou cortar o fio, deixo mais ou menos aqui uns 15 ou 20 centímetros de fio para depois arrematar, tá? Laço a agulha, puxo esse fio passando por dentro dessa argolinha. E aqui, ó, olha como já tá se formando. Tá ficando muito fofo, né? Viro aqui, que depois ela já vai ficar mais viradinha aqui, porque prende dos 2 ladinhos, tá? Então agora, pessoal, vocês vão fazer outro square, vão até a 5ª carreira, tá? Na 6ª carreira, vão fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer esse aqui. Vão prender nessa florzinha aqui, tá? Vão fazer os pontos baixos, um sobre cada ponto de base. No espaço vão fazer um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo. Só que vão prendendo aqui, tá? Quando fizerem aqui, ó, as 3 correntinhas, vão fazer a mesma coisa que eu fiz aqui para prender, tá? E aí vão prendendo nesse ladinho aqui, depois vão prender nessa florzinha, não esquecendo de pular a primeira alcinha de correntes, na segunda é que vão prender aqui nesse outro square, tá? Depois desse outro ladinho aqui, vão prender outra florzinha. E depois aqui no final, vão prender nesse outro espaço aqui, tá? Vão ser 6 square, tem 6 espaços aqui, tá? Então, eu volto aqui quando for para colocar o último square, tá? Ó, pessoal, aqui eu já fiz os 5 square, já prendi os 5 square, tá? Aqui, ó, eu fiz até a 5ª carreira, agora na 6ª carreira eu vou prender esse último aqui nesses outros aqui, tá? Ó, esse square aqui eu vou prender em todos os 2 lados aqui, tá? Porque nos outros eu só prendia aqui no círculo, aqui no ladinho, né? No outro, na florzinha, colocava outra florzinha aqui. Agora esse aqui, ó, eu já vou começar aqui, ó, a prender, ó, vou fazer 3 correntinhas, já vou prender aqui e já vou fazendo, tá? Depois aqui eu vou prender na florzinha também, não esquecendo de deixar, ó, aqui foi numa alcinha de corrente, deixo uma alcinha de corrente, na próxima é que eu vou prender aqui, tá? Aí faço o acabamento aqui e vou prender aqui também, prender nessa florzinha aqui, não esquecendo,
Aqui eu deixo um espacinho de corrente, na próxima aqui eu prendo. E prendo nesse ladinho e depois finalizo prendendo aqui, né? E aqui eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Então, vai ser assim que vai ser presinho. Então, eu vou prender esse square aqui, tá? Da mesma forma que eu prendi os outros, como vocês viram, né? No vídeo. Qualquer dúvida, volte o vídeo. E eu volto aqui, então, quando eu finalizar aqui, tá? Então, aqui, ó, já estou finalizando, ó, prendi dos dois ladinhos, tá? E aqui, ó, no meio desse leque faço um ponto baixo, 3 correntinhas e prendo nesse último espaço aqui, tá? Coloco aqui, faço um ponto baixo e um ponto baixo sobre cada, ponto de base. E aqui vou fazer um ponto baixíssimo, puxo essa argolinha no próximo ponto de base, coloco por baixo das duas alcinhas e puxo a argolinha para trás. Corto aqui o fio, puxo aqui. E agora eu vou arrematar, ó, do lado do avesso, eu vou arrematar todos esses fios aqui, tá? Passando por trás das alcinhas do ponto, indo, voltando e novamente voltando, tá? Então, aqui eu já arrematei todos os fios, ele ficou lindo demais, né? Eu amei fazer, amei o modelo e vai deixar qualquer mesa posta incrível! Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui também um comentário, compartilhe esse vídeo, colaborem comigo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!